Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Wagner, professor de Geografia da Espinha Educacional, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, solo, tá legal? Mas só que antes disso, eu quero agradecer o esforço, o empenho de vocês na realização da prova da semana passada, tá bom? Foi um sucesso, todo mundo, né? Pelo menos a maioria ficou com uma média muito boa, tá? Então assim, eu só tenho que dar parabéns e agradecer mais uma vez pelo esforço, tá bom? E dessa forma a gente constrói o conhecimento, beleza? Então, bom, o capítulo 12 do sexto ano, que está no livro de vocês de sexto ano, fala sobre solo, tá legal? Então, sobre esse tema, eu quero dar um destaque que tem a ver com a nossa alimentação. Vocês já imaginaram como seria a nossa alimentação se o solo não tivesse as condições necessárias para a produção dos alimentos, né? Ou seja, a sociedade, todas as civilizações, todas as sociedades tiveram como base o quê? A agricultura, o processo agrícola, né? Foi a agricultura que possibilitou a organização de várias sociedades, tá legal? Então, o solo, ele é fundamental para a nossa existência. Guardem isso na mente de vocês, tá bom? O solo é fundamental na existência humana, porque é através do solo que produzimos nossos alimentos e, dessa forma, a gente mantém a nossa sobrevivência. Agora, por que é importante falar sobre o solo? Porque, se a gente observar nos dias atuais, há uma grande degradação desse solo, há uma grande destruição, há um uso indevido do solo, né? Então, por isso que é importante a gente discutir esse tema e procurar formas adequadas para a utilização desse solo, tá bom? Bom, como a gente está falando de solo, é inevitável falar do que? Da agricultura, tá legal? E eu quero dar esse destaque para a agricultura, porque o nosso país, basicamente, é um país agrícola, né? Se você olhar no comercial, vai falar que o Brasil é tech, que o Brasil é pop, né? Que o Brasil é agro. Mas só que nesse comercial, muitas vezes, esconde alguns aspectos, tá legal? Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a agricultura no nosso país se dá através do agronegócio e da agricultura familiar, sendo que onde há um processo maior de produção agrícola, produção para exportação, é o agronegócio, ou seja, o agronegócio exige mais do nosso solo, né? O agronegócio utiliza espaços maiores para a sua produção. É aí que está o problema, tá legal? Porque o solo, ele é importante para a agricultura, mas só que ele não pode perder algumas das suas características originais, que é a cobertura vegetal, né? Os seus nutrientes, porque sem isso ele não consegue produzir como deveria e produzir o suficiente para a nossa subsistência, produzir o suficiente para o desenvolvimento das sociedades, tá legal, galera? Então eu quero destacar esse ponto, que o agronegócio hoje degrada, utiliza de uma forma ineficaz e inadequada o nosso solo, tá? Um dos processos utilizados pelo agronegócio é a utilização de agrotóxicos, né? Então essa utilização de agrotóxicos, por mais que pode matar algumas pragas presentes na agricultura, também destrói a composição do solo, destrói muitas vezes aquele material necessário para que a gente pudesse ter um alimento saudável, né? E por outro lado, existe também a agricultura familiar, também conhecida como a agricultura de subsistência, tá bom? Essa agricultura de subsistência, ela não se utiliza de grandes terras como existe no agronegócio, mas é a agricultura de subsistência ou agricultura familiar que abastece em torno de 70% do mercado nacional, ou seja,
Quando você vai ao hortifruti, quando você vai no mercado da esquina, você está comprando um produto do pequeno produtor, do produtor da agricultura familiar, e não esse produto do agronegócio que mostra nos comerciais, né? Aquela vasta extensão de terra, né? Com plantações. Esse tipo de agricultura é para mandar os alimentos para outros países, tá bom? Quando no agronegócio, quando há a produção de soja, boa parte dessa soja vai para outros países, né, como os Estados Unidos e países da Europa. E o que abastece o nosso mercado interno é a agricultura familiar. Outro aspecto importante também é que a agricultura familiar, ela emprega mais do que o agronegócio, tá bom? Porque o agronegócio se utiliza de máquinas, né? E enquanto a agricultura familiar utiliza um manejo mais simples e mais apropriado para a terra, sem muita utilização de agrotóxicos. Tá bom, galera? Bom, ainda nesse tema do solo, da importância do solo para a nossa vida, eu quero destacar alguns processos que podem melhorar a utilização do nosso solo, como a agrofloresta. Por quê? Porque na agrofloresta você não retira, né, a cobertura vegetal, você faz a sua agricultura dentro nos espaços viáveis dentro daquela floresta. Por que isso é legal, galera? Porque quando a gente retira toda a vegetação do solo, a gente está facilitando para o processo de erosão, né? E como eu tinha falado isso para vocês, isso caiu até na prova, né, de vocês, que esse processo de erosão ele vai provocar rachaduras no solo, o solo vai perder a sua fertilidade, seus nutrientes, né? Além de provocar muitas vezes, de destruir até mesmo o ambiente natural, né? Matando a vida animal e impossibilitando, né, que algumas populações vivam da pesca, da agricultura, porque quando há esse processo de erosão, muitos rios são assoreados, né? Então, dessa forma, a gente há uma grande perda de vida nesses ambientes que facilita, né, a vida dessas pessoas, muitas vezes que são mais humildes, que dependem dessa terra para a sua sobrevivência, tá legal, galera? Então, assim, o que eu queria que vocês fixassem é justamente essa importância do solo para a nossa existência, tá? Porque a gente precisa se alimentar e se o solo não tiver as condições necessárias para isso, como que a gente vai sobreviver, tá legal? Então, essa consciência vai trazer para a gente também uma preocupação e uma utilização melhor sobre o solo, né? Porque, infelizmente, não é um caso específico no Brasil, mas muitos países não sabem tratar da sua terra. Como assim tratar da sua terra? Fazer com que ela produza, mas sem destruir o ambiente natural de forma como é feita, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tá bom, galera? Bom, um outro ponto que eu quero destacar para vocês é que os exercícios desse capítulo estão na página 180, 181, 186, tá legal? 189 e 190, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida sobre o tema e sobre os exercícios, é só me procurar. Valeu? Um grande abraço do tio Wagner, parabéns mais uma vez pela prova e tudo de bom. Valeu, pessoal!